Eu te diria que naquele momento, embora o medo fosse um ingrediente da receita, ele não era o medo que hoje eu teria tentando rememorar, entendeu? Então, eu acho por isso que jovem muda o mundo. O movimento estudantil não é uma coisa qualquer. Nós somos herdeiros de uma luta que é muito antes da gente nascer. É uma luta de quem foi perseguido, quem foi torturado, quem foi metralhado pela ditadura militar, defendendo esse país, defendendo a democracia, defendendo o nosso futuro, defendendo o nosso presente. E essa memória, ela tem um aspecto de trazer para as novas gerações o que foi, né, a vivência num determinado período, estabelecer um mecanismo de denúncia mesmo em relação aos aspectos mais iníquos daquela experiência, a tortura, a repressão. Por outro lado, tem um outro tipo de função da memória, que é fazer análise do período. Digamos, no sentido amplo da palavra, um balanço crítico. Esse papo de abertura dos arquivos, eu sabia que eles iam, antes dessa abertura de arquivos, eles iam fazer a triagem para mostrar o que poderia ser visto, sabe? Eles nunca vão dizer quem matou Ernestino, como foi que ele matou, que ele morreu. É uma vergonha. Na época a gente tinha muitos cuidados assim com segurança, porque era um estado autoritário, né, fascista. Esse lugar que nós estamos aqui, que é o Largo Santa Cecília, em São Paulo, ele servia de referência para os encontros que eu tinha com ele, que eram encontros assim regulares, né? A gente fazia o seguinte: como método, a gente circulava aqui na igreja num sentido horário e a outra pessoa no sentido anti-horário. Dessa maneira você poderia saber se existia algum tipo de movimentação estranha, né, por parte da repressão. E se não houvesse nada assim estranho, então a gente se encontrava. Esse último encontro, o Ernestino, para nós, lá da USP pelo menos, era uma pessoa muito respeitada. A nossa discussão era em torno dos caminhos da Revolução Brasileira, né? Esse que era, digamos, o tema em debate naquele período. Depois de um mês que foi esse encontro nosso aqui, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso, né? Mas a gente não ficou sabendo exatamente as circunstâncias, nem o que aconteceu exatamente, entendeu? Isso foram coisas que depois é que a gente ficou sabendo. Nós não ficamos sabendo de nada. A única coisa que nós ficamos sabendo é que ele tinha sido preso pela Senimar. Nossa vida era andar de quartéis em quartéis, procurar, saber notícia. Teve até um quartel que nós estivemos conversando com um oficial assim, aí um guardinha me chamou: vem cá. Foi a Marinha que prendeu
seu irmão? Eu falei, foi. Ih, rapaz, para tirar cavalo da chuva. Eu sei por quê? Porque o procedimento na Marinha é levar o preso político para alto mar, de avião, abre a barriga e joga lá de cima. Eu fui falar lá com o chefe maior das Forças Armadas, e um deles lá que falaram conosco que a gente podia se preparar para o Natal, que nós iríamos ver o Onestino. Nos deram assim toda a motivação para a gente ficar feliz e com boa perspectiva. Nesse inteirinho, depois que isso aconteceu, ele ficou lá preso, nós achamos que você estava lá esperando para chegar, era em dezembro já. E eles pegaram e levaram ele para São Paulo, né? Foi lá em São Paulo, depois disso a gente não viu ele mais. A gente sabia nada, não sabia dele. Uma coisa muito importante, né? Ele é preso e a casa que ele morava nunca caiu. Então eu acho que essa é a maior demonstração do preparo que ele tinha, né? Num período de muitas torturas, né? De assassinatos, de ameaças, e ele desapareceu, que ninguém foi afetado a partir do depoimento dele. Anos 60 no Brasil e mais de 500 mil indiciados, torturados, caçados e massacrados por motivos políticos. Não é conto de fada, historinha de criança, é o demônio de fada promovendo a matança que é face da morte, resgatando as lembranças desse passado sujo, escrito com sangue durante os anos de chumbo. Os movimentos sociais, culturais, trabalhadores, estudantes e mais artistas e intelectuais, todos correndo atrás da democratização da cultura e educação, pensando no futuro. Foi implantada a lei de remessa de lucro durante a gestão do presidente João Goulart. Discutiu-se amplamente a reforma agrária, tendo como referência as ligas camponesas, então organizadas por Francisco Julião. Isso causou o desespero da elite brasileira. O capital estrangeiro, se sentindo ameaçados, resolveram revidar, implantando o terror da ditadura militar. E quando veio a gloriosa, né, a Revolução de 64, ele tinha 17 anos, 16 anos. Era muito novo, mas ele já estava consciente que estava fazendo no país uma atrocidade com a democracia. Ele se revoltou muito dessa época. E aí, a partir de então ele começou a fazer pichações na cidade, abaixar a ditadura, esse tipo de coisa que era comum na época, né? A gente pode dizer isso sim, que ele, um dos elementos da liderança dele foi a época em que ele atuou e a universidade onde ele atuou, a Universidade de Brasília, era um centro político, sempre foi, desde o início, um centro político de resistência à ditadura. E o fato de, se ele tivesse em outra universidade, talvez não tivesse sido uma liderança com a projeção que ele teve. Consolidar o poder, os militares malditos destruíram 13 partidos políticos, criaram as leis de imprensa e segurança nacional, mas ainda era pouco pros cavaleiros do mal. Dia 29 de agosto de 68, no momento da invasão eu estava fora da universidade e nós estávamos morando na casa dos meus pais. Eu tive notícia fora, e aí a notícia inclusive de que o Gui tinha sido preso e que não se deveria tentar voltar, né? Mas a minha memória é de quem estava fora e teve a notícia, como todo mundo teve a notícia, do que foi a invasão, o espancamento, o pessoal na quadra de futebol, etc. Enquanto isso, a AI-5 institucionalizava a desgraça, os centros de morte e tortura. É uma loucura realmente, mas não pense que o povo não lutou. Porque o povo lutava através de passeatas, de greves, manifestações diversas acontecem. A UNE assume a vanguarda do protesto. O processo é mais que louco, enquanto isso no calabouço morre Edson Luiz. Seu sangue foi a chama que acendeu o pavio da passeata dos 100 mil. E na rua conclama, vem vamos embora, que esperar não saber.
Aqui em Brasília tinha muito menos habitante do que tem hoje, né? Então ele não poderia ficar aqui. Um dia antes da assinatura do AI-5, tinha aquele murmurinho na rua: olha, um mato que vai ser assinado aí, vai ser duro, não sei o quê. Aí meu irmão falou para mim: olha, Norton, eu vou para Goiânia. A clandestinidade, de fato, ela se dá a partir do AI-5, quando ele sai de Brasília, vai para Goiás. Eu vou encontrá-lo alguns dias depois e a gente vem para São Paulo, porque naquela época se computava que o fato de estar numa cidade tão grande como São Paulo era, de alguma forma, também uma segurança, né? Começa a vida de clandestinidade. A dele é até a morte, a minha é até a nossa separação. Eu continuei numa vida semi-clandestina, né? Existia todo um cuidado, porque nós tínhamos uma filha e sabia-se de não poucos casos em que os filhos eram pegos como forma de pressionar os pais. Amar, ceder ao coração, a razão, e só viver pra ser a casca pro outro viver. A formação a gente deve muito a papai, né? Que ele tinha uma visão assim de um humanista que passou pra gente. Meu pai não permitia que a gente tivesse nem revólver de brinquedo, sabe? Nada que representasse violência, ele permitia a gente, sabe? Nós não podíamos ter nem estilingue, que era normal para criança, né? O Ernestino era uma pessoa bastante afetuosa, assim, humanamente sensível, né? E era uma pessoa das pessoas mais vivazes, eu acho que é o adjetivo mais adequado que eu teria para ele. Uma pessoa de uma energia inacreditável, cheio de vida, alegre, brincalhão. É uma pessoa que geralmente trazia muito bom humor à sua volta, né? O Ernestino é uma pessoa que fazia yoga, que comia legumes, que se preparava e tal. Eu acho que o preparo dele era um preparo político. É uma pessoa muito inteligente, muito comprometido com as questões em pauta, né? E ele era engajado nisso 24 horas por dia. Não tem espaço político mais bonito na vida pública brasileira para se aprender a fazer política, para se aprender o que é a solidariedade das pessoas, para se aprender a ter relações fraternas uns com os outros, do que esse espaço que nós estamos construindo aqui dentro, que é o movimento estudantil, não é um movimento ou outro. É os estudantes que compreendem que a unidade é o maior trunfo do movimento estudantil. A chama da liberdade se renova. Face da morte o CDMPB som a toda prova. Traz passo a passo, data a data a necessidade de se conhecer e amar o Brasil de verdade. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Cabeças expostas nas praças, o povo acoitado nas janelas. Choques, saques, torturas, levando ao caixão lacrado ou à loucura. Muitos morreram enxergando o futuro, mesmo trancafiados em solitárias, cercados pelos mais altos muros. É a chama da liberdade que está acesa, não no pavio, e sim no coração de cada camarada revolucionário do Brasil. Não só em Lampião, Marighella, Lamarca, Oswaldão, Antônio Conselheiro, inspirações de GOG, esse rapper guerrilheiro. A chama da liberdade está acesa em você, moleque. É você que aí de esquina carrega PT. Está na hora de ir ao banheiro e dar descarga nos maus pensamentos, parceiro. O barraco é a trincheira, a inveja é a besteira. Olha ao seu lado, a senhora chega ensanguentada, o médico diz não tem mais jeito, não tem mais leito.
Olha a criança catando lixo. Olha o abismo que separa o pobre e o rico. A liberdade não pode ser algemada. Deve sempre se estar de mãos dadas com os homens de bem. Veja as fotos, a felicidade está estampada na passeata dos 100 mil. Sinta a força do rap nacional invadindo o Brasil. GOG, Aliado G, Manoel de Viola. Face da morte, ideia forte fazendo escola.